Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse aprendei de mim nós tiramos como se nós estivéssemos sendo mentorados, ou discipulados, ou, instruídos por Jesus, e é o que é a proposta desse Deus. Ele sempre quer nos instruir. E depois nós entendemos que Jesus, nas mensagens que foram já ministradas, se você for abrir a sua Bíblia lá em João, leia, vamos ler. João 15, né, meus irmãos? João 15, inclusive o Pedro pregou no domingo passado, eu acredito que vocês se lembram, sobre os frutos. Por quê? Por que ele foi para esse tema? Ele deixou claro aquele dia, só estou recapitulando, que Jesus, em João 15, ele vai relacionar, ele vai dar um ensinamento, uma instrução, e ele faz um paralelo, dizendo, o primeiro versículo, João 15, o primeiro versículo, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Amém, igreja? Então, Jesus ele dá esse ensinamento, e ele deixa bem claro quem é quem nessa história. Quem é Jesus nessa história, igreja? A videira. Quem é o pai? O agricultor, o lavrador, quem cuida da vinha. E quem somos nós? Nós somos os ramos. Nós somos as varas. Amém? Jesus ele está dizendo sobre videira. Jesus está dizendo sobre uvas. E uvas, o fruto dela sai aonde? Nos ramos. Amém, igreja do Senhor? Então a gente tem que deixar isso bem claro. É o ramo que dá o fruto. Mas este fruto, ele só produz se esse ramo está ligado no tronco, que é a videira. Amém, igreja? Amém. Vamos orar para entender isso aqui melhor? Pai, no nome de Jesus. Que bom poder estar na tua casa nessa noite para te servir. Como é bom poder estar na tua casa para te adorar. Saber quem somos, quem o Senhor é, aonde o Senhor nos colocou e qual é o seu projeto para a nossa vida. Ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a entender o projeto, ajuda-nos a se alimentar do Senhor, para produzir, Senhor, frutos verdadeiros. Porque já que nós estamos na videira verdadeira, nós queremos produzir frutos verdadeiros que te honram e que te agradam. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Amém, igreja do Senhor. Amém. Então perceba isso. Vamos lá, vamos de novo. O Pai é o lavrador. É quem cuida da videira. Jesus, a videira verdadeira. E nós, os ramos. E eu, pensando sobre isso, falei, puxa vida, Deus, o Pedro já ensinou, já explicou sobre essa questão que nós, se estamos em Jesus, nós temos vida. Se nós estamos ligados na videira, nós temos vida.
Pedro explicou isso aí, mas eu fui orar ao Senhor, para que Deus nos desse um maior entendimento disso aqui, igreja do Senhor. Porque isso aqui é tão importante, porque isso aqui nos coloca, porque nós temos uma impressão, meus irmãos, tem muitos crentes que estão assim, eu vou lá, eu escuto uma palavra, escuto um louvor, quando o pessoal está animado, eu se animo também, quando o pessoal está meio de boa, também fico, e escuto um louvor e pronto. E a igreja, ser servo de Deus, estar ligado em Jesus, é muito mais do que simplesmente, oh, glória, muito mais do que simplesmente ser um espectador de um culto. Quem está me ouvindo, diga amém. É chato isso, né, que eu falei? Mas é uma verdade, igreja. Nós parece que estamos chegando num contexto que é assim, chegou a quarta-feira, chegou às 19 horas, eu ligo o botão de adorador, aí vou para a igreja. Aí eu faço o meu culto de louvor e adoração a Deus, acabou o culto, chego em casa, o que eu faço? Desligo, e vou viver a minha vida, normal, secular, faço as minhas coisas, corro atrás dos meus negócios e coisas, e vamos, tal, compro, vendo, trabalho e coisas, chega domingo, 17h30, o que eu faço? Puxa vida, tem culto hoje, né? E esse intervalo, igreja, o que nós somos? É isso que o Espírito Santo fala comigo. Essa série, ela é importante para nos conectar, nos colocar na cena, para que nós podemos entender que é muito mais do que um culto de quarta e domingo. Aliás, eu quero te aconselhar. O Espírito Santo me aconselhou e eu te aconselho. Pode ser assim? Amém. Que você deve ser muito mais crente quando você sair daqui. Irmã Cleusa, diga glória a Deus mesmo. Nós devemos ser muito mais, porque, meus irmãos, aqui nós somos tudo do glória. Quem é do glória? Quem é do manto? Mas daí, eu saí daqui. Quem eu sou fora daqui? Quem eu sou com a minha família? Quem eu sou com os amigos? Ah, meu Deus do céu, que palavra dura, pastor, de domingo ainda. Irmãos, mas essa aí é a palavra do Senhor. Jesus quer nos instruir para que nós sejamos ligados com Ele 24 horas por dia. Que eu e você sejamos dependentes desse Deus 24 horas por dia. Que nós podemos contar com esse Deus. Quanto tempo por dia, igreja? 24 horas. Que nós possamos, se aconselhar. Nós possamos, se tiver que se lamentar. Meus irmãos, está meio chateado? Tem dia que a gente fica meio borocochô, igreja? Ou é só eu? Tem dia que a gente fica meio chateado, sim ou não, igreja? Sim. Mas é nesta hora, você tem que se lamentar, ou se derramar, ou se debruçar, ou se
se debulhar. Aonde, igreja? Em Jesus. Por quê? Porque eu estou ligado, você está ligado nele. E eu queria saber, eu queria um texto bíblico que deixasse isso claro para nós, irmã Magali. Já está claro, isso aqui é Bíblia. Mas eu queria um exemplo bíblico. E Deus me deu, oh glória. Eu fiquei feliz quando Deus me deu esse texto. Vamos para Gênesis 49. Gênesis 49 vai falar de um personagem conhecidíssimo da palavra do Senhor, porque Jesus diz, olha aqui para mim de novo, Jesus diz que nós somos o quê? Quem está comigo, diga amém. Amém. O que Jesus diz que nós somos, igreja? Os ramos. Jeremias 17. Vá para Jeremias 17, Pedro. Ou é a Mislene, não sei. Jeremias 17, 7. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos. Pode olhar no texto, no telão ali, ou na sua Bíblia mesmo. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança... Agora, olha o 8. Por que será como uma árvore plantada junto às... Foi falado alguma coisa sobre isso hoje ou não? A Mandora leu sobre isso hoje. Uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Existe o dia do calor, mas quando a árvore está com as suas raízes no ribeiro, ou na fonte, ela não receia, é Bíblia isso aí, meus irmãos? Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica... Olha, no calor a folha fica... vamos falar isso de novo. No calor a folha fica verde. Por que eu estou repetindo? Porque geralmente no calor as folhas secam, sim ou não? Deixando uma flor lá. Hoje mesmo eu cheguei de manhã. Não. Eu estava ali fazendo alguma coisa, eu fui lá no fundo, a Misaine tem umas flores lá. E como estava muito quente, eu acho que ela esqueceu de pôr uma água esses dias, estava tudo, irmãos, tudo espencada. As folhas tudo, sabe, morrendo. Por quê? Muito calor. E não tinha água. Então elas murcham, e se deixar, morre. Mas quem confia, o homem que confia no Senhor, como diz o verso 7, ele é como uma árvore, que as suas raízes estão junto à fonte. Aí, ela não está preocupada se é inverno, se é outono, se é verão. Não, ela não se preocupa com isso, porque independente da estação, independente do que está acontecendo no mundo, as suas raízes estão aonde, igreja? No ribeiro. Meu Deus do céu. Não receia quando vem o calor, as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se preocupa. Gente, eu li esse texto, não o quê, gente? Quem pode ler? E no ano da sequidão? Gente, era uma época que todo mundo está preocupado. Nós vivemos numa época em que a maioria do ser humano, o que mais tem é preocupação, é desespero. O que será? O que vai acontecer? É uma ansiedade, é a ansiedade tomando conta das pessoas, por causa de preocupações, por causa dos dias
futuros. E o texto bíblico diz que o homem é o ser humano, não é homem, é o ser humano, homem e mulher, que confia no Senhor, Reginaldo, é como a árvore que está junto a ribeiro. As suas raízes estão no ribeiro. Não está preocupado se é sol, se é isso, se é aquilo, porque ela confia. Uau! Quando eu confio em mim mesmo, complica, porque o texto bíblico diz que é maldito o homem. Eu sempre tinha essa dificuldade. Eu sempre achava, irmã Sueli, quando eu lia, maldito o homem que confia no homem, eu disse já que isso aqui algumas vezes, alguma pregação, que eu achava que era eu confiar no William, por exemplo. O homem que confia no homem, então eu sou maldito se eu confiar no William, eu sou maldito se eu confiar no Reginaldo, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Significa o quê? Maldito o homem que confia nele mesmo, ele se acha bom, ele se acha tal, então este homem está em maldição. Aí o texto bíblico diz, mas eu não estou assim, eu sou instruído a confiar no Senhor. Então se eu confio no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essa confiança que Deus está cuidando de tudo. Fala isso, irmãos, tudo. Deus está cuidando de tudo. Pronto, aí eu não tenho mais esse desespero, eu não tenho mais essa coisa. Por quê? Porque eu sei que não é eu que vou fazer, não é eu que vou decidir, não é eu que vou, resolver. Eu já peguei os meus problemas e lancei a Ele, já lancei os meus cuidados sobre o Senhor. Eu disse que Deus me deu um personagem. Vamos lá para Gênesis 49. Eu vou ler o versículo de número 22. O capítulo 49, Jacó está velhinho, já beira a morte. E Jacó agora ele vai fazer um resumo do que ele viveu com os seus filhos. Vai fazer um resumo dos erros e acertos dos filhos até ali. E depois ele vai liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção. Poxa vida, isso é coisa boa, viu gente? Até meio que está ultrapassado, mas antigamente a gente não saía de casa, a gente não fazia uma coisa, ou se chegasse, a gente, primeira coisa, pedia a benção, né? Sim ou não? Opa, eu ainda hoje, chegar lá na minha terra, lá em Presidente Prudente, Perapozinho, eu chego, eu tenho que cumprimentar minhas tias, pedir benção. Benção, tia. Porque senão ela, viu? Você não vai me pedir benção, não? É um costume, né? Então, Jacó, ele vai dar agora a bênção para os seus filhos. Ele fala com Rubens, fala com Simeão e Levi, ele fala com Judá, fala com Zebulon, ele fala com Isacar, ele fala com Dan, ele fala com Aser, fala com Naphtali. Quando ele chega em José, no 22, você está com a Bíblia aberta? Ou se você puder, olhe aqui para o texto. Ele diz para José, José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e nos braços da sua mão foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos do alto dos céus,
e com as bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos, vamos lá? As bênçãos de teu pai, isso, as bênçãos dos seus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Olha que texto bíblico diz, olha que texto lindo, igreja. Jacó olha para José, depois de dar a bênção, ele olha para José e diz: José é um ramo frutífero. E ele é um ramo frutífero aonde, igreja? Aonde, igreja? Junto à fonte. Então, ele não é qualquer ramo. Ele não é um ramo que fora, plantado em qualquer lugar. José é um ramo que está ligado na fonte. Te lembra alguma coisa quem é essa fonte, igreja? Te lembra quem é essa fonte, igreja? Quando aquela mulher vai falar com Jesus, e ela fala: olha, quem é você? Você não tem água, você não tem corda para pegar dessa água. Jesus diz: se você me pedir, eu vou te dar a água da vida, e essa fonte vai estar em você, uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Então, tipificando aqui, José está ligado na fonte, ele está ligado no próprio Deus. Então, esse texto é lindo, porque o texto diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. O que é muro, igreja? Muro é um bloqueador, sim ou não? Muro é aquilo que te limita. Você vai chegando, vai andando, chegou no muro, você tem que parar. Por quê? Porque agora ali é um muro, é uma muralha, é uma barreira. José é um ramo que está ligado na fonte. Então, quando chega as barreiras para José, oh glória, quando chega as barreiras, que é um impedimento para a vida de José, sabe o que José faz? Joga o ramo por cima do muro e continua crescendo e dando frutos. Sabe, meus irmãos, quando eu e você estamos ligados em Jesus, não significa que não haverá alguns tipos de muros na nossa vida. Eu acredito que você está enfrentando alguns muros da sua vida. Eu acredito que pessoas poderiam estar aqui conosco nessa noite, mas os muros os limitaram, os muros os pararam. Então, os muros, de certa forma, talvez também são algumas desculpas que a gente vai colocando para limitar a nossa vida. Quem está entendendo isso aqui? O muro pode representar algumas dificuldades ou algumas desculpas. Gente, olha aqui para mim. Se você quisesse arrumar uma desculpa para não estar aqui hoje, você arrumaria? Fácil, né? Eu preciso ficar com a netinha hoje, ela não está bem. Não é verdade? Está resolvido, sim ou não?
Aí, tipo, eu não estou muito bem, eu estou meio gripado hoje, nossa, sei lá, tá um vento, meio... Vou citar você, minha Magali. E não é desculpa, mas é uma realidade sua. Você não está bem você não está bem, assim, fisicamente. Se você não viesse, a gente achava que não, está certo, coitada, ela não está muito bem, eu acho que ela tem que se resguardar mesmo. Mas não é um muro? Sim ou não? Você percebe quantos muros nos para? Quantos muros nos limita a chegar às nossas bênçãos? E vamos supor, quando eu quero conquistar algo, a gente não coloca tantos muros na nossa vida? Eu vou comprar um apartamento. Mas não tem uma entrada. E os muros vai nos cercando e nos prendendo e nos limitando. Se fosse por muro, William, você estava com a sua casa, se fosse para você olhar para os muros da sua vida? Não estava. Você estava, Demir, já tinha montado a sua padaria? Se fosse olhar todas as dificuldades que logo de cara o rapaz começou lá, já caiu a parede e tudo, não vou mexer mais com isso, está muito difícil. Sim ou não, meu irmão? A gente tem que lutar com os muros da vida. Aí o texto bíblico diz que José, ele está ligado na onde, igreja? Você não está aqui comigo? Aonde José está ligado? Na fonte. E quem está ligado? Glória! Quem está ligado na fonte não para. Vou repetir para você dar um glória. Quem está ligado na fonte não para. Quem está ligado na fonte não dá desculpa. Quem está ligado na fonte continua acreditando, continua insistindo. E olha, tem enfrentamento? Tem muito. José teve enfrentamento, igreja do Senhor? Muito. O texto bíblico diz que na casa de José, se você for, porque tem hora que a gente começa a ver tanta pancada, tem hora que a gente começa a ver tantos muros na nossa vida, que a gente fala assim, mas o que será que está acontecendo? Será que o problema é comigo? Será que eu que estou fazendo alguma coisa que estou, sabe, de certa forma, incentivando as pessoas a se virarem contra mim, a querer me bloquear? O que é isso aí? Não é, meus irmãos. É que você decidiu continuar por cima desse muro. Porque qual que é o natural? Parar. E tem um detalhe, irmã Natiele. Se você parar, você quer que os outros parem também. Porque daí, de certa forma, vai ficar bom para todo mundo. Aí ninguém conseguiu, está vendo? Isso é impossível, ninguém vai conseguir mesmo. Então fica bom para todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Aí tem um que resolveu acreditar. Veio as diversidades, ele continuou lançando os ramos por cima do muro. Veio os inimigos. O texto bíblico diz, olha, oh meu Deus, vamos lá, vamos ler aqui no texto, está tudo aqui no texto. 23, Pedro. Os flecheiros lhe deram a amargura. Os flecharam. Quem são esses flecheiros, meus irmãos? Todos os flecheiros estavam na mesma reunião,
de Jacó, quando fala para José, os flecheiros são os irmãos de José. Porque a maior luta de José foi na casa do pai. Ah, pastor, você não está falando isso. Vou falar de novo, é Bíblia. A maior luta de José, Reginaldo, foi na casa do pai com os seus irmãos se tornaram rival de José. Por quê? Porque o texto bíblico fala lá em, vamos ler bem rapidinho para nós, Gênesis 37. O texto bíblico diz lá em Gênesis 37, verso 2, estas são a geração de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Perceba que José com 17 anos, sendo jovem, ele podia ficar na casa do pai. Só que José tem prazer de estar junto às ovelhas do pai. Isso incomoda. Hoje vocês estavam falando aqui, a irmã Zila comentou, o diácono William comentou, sobre as pessoas que querem ficar nas festanças e coisa e tal, e aí lá eles se dão bem, lá eles ficam felizes, e quando vê alguém que faz o caminho inverso, e decide, ao invés de ir para as festas, de ir para as baladas, resolver se juntar, junto com as ovelhas do pai, ter prazer, ter cheiro de ovelha, estar ali junto, cuidando, trabalhando para o pai, isso incomoda. Aqueles que estão fora, os irmãos de José, eram os mais velhos, estavam totalmente indo, pegando o caminho inverso de todo o ensinamento de Jacó. Se você for continuar lendo, ele estava andando com os filhos de Bila e de Zilpa. José trazia más notícias dele aos seus pais. Está escrito aí, ó. Então perceba, José era aquele que via alguma coisa errada e ele denunciava o erro. Quer ser odiado pelo mundo? Olha aqui para mim. Quer ser odiado pelo mundo? Começa a denunciar os erros do mundo. Começa a apontar. Eu penso que os irmãos de José estão ali, passam uma moça, eles mexem. José fala, isso aí está errado, hein? Aquilo já começou a incomodar os irmãos. Ixi, ai, o santarrão. Já tem um santarrão aqui no... E o texto bíblico diz que, mas eu achei tão lindo esse texto, porque olha, vamos ler de novo. O jovem andava com os filhos de Bila, de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia as más notícias dele a quem? Aonde? Percebe que José sabia de uma má notícia, e quando voltava para casa, ele não falava para Zilpa, ele não falava para Bila, ele não falava para quem não interessava, ele ia falar diretamente para o pai, porque tem coisa que você não tem que estar falando, viu, meus irmãos? Os flecheiros, os inimigos, querem que a gente comece a fazer panelinha, para falar mal de uns dos outros, entre nós. Ah, que o pastor, que a mulher do pastor, que a Vi, que a gente começa a fazer as panelinhas, entendeu? José não era de panelinha, José confiava no Senhor, e ele só falava com quem?
E isso trazia uma certa raiva para os seus irmãos. E o texto bíblico diz que versículo 3, Israel amava José mais do que todos os filhos. É uma coisa que complica também, viu, gente? Mas eu quero declarar isso aqui. Você decidiu amar ao Senhor? Então existe uma declaração de amor para ele, para você aqui nessa noite. O texto bíblico diz: Israel amava José. Então eu quero dizer, o Todo-Poderoso. Você é amado do Todo-Poderoso. Você é amada do Todo-Poderoso. Aí para declarar isso, Jacó vai e me faz uma túnica de várias cores para José. Na verdade, Jacó colocou José em destaque no meio dos irmãos. E quer ver o povo ficar chateado, é o pai te destacar com alguma coisa. Se a pessoa já é inimigo, já é flecheiro, se o pai te destacar então, mas tem que entender que é a bênção do pai. A roupa é do pai para você. É difícil para quem está de fora entender. Porque a roupa não mudou o amor, aumentou, diminuiu o amor para José. Mas foi para declarar o amor entre seus irmãos. Para José, se ele tivesse ganhado a roupa ou não, ele ia continuar sendo o filho amado e ele ia continuar amando. Quem está entendendo? Mas essa roupa fez com que ele se tornasse um alvo. E aí tentaram matá-lo, jogaram na cisterna, depois ele foi vendido. Mas eu quero só trazer isso aqui à sua memória. Depois de tudo isso que José passou, e como ele conseguiu passar por tudo isso? Como que José conseguiu ser vendido, ser escravizado, ser estrangeiro, estar sozinho? Como José conseguiu passar ali por calúnia, por difamação? Como que José depois ele vai para a prisão? E como José consegue passar por tudo isso e continuar firme, continuar de cabeça? Como, gente? Porque ele estava na fonte. Ele era um ramo junto. Isso, ligado. Ele era o ramo estava no tronco. Então, tudo que José precisava, oh meu Deus, que coisa linda. Tudo que José precisava, vinha do tronco, internamente. Os problemas externos, tinha o pai que é o lavrador. Então, o que José tinha que fazer? Em meio a toda essa situação, José tinha que produzir. Então, toda vez que vinha um problema, José produzia um bom fruto. Vinha uma calúnia. Como José conseguia sair de uma calúnia? Como que ele não dava um troco? Gente, eu fico pensando aqui. José agora ele é o governador. Pense agora um homem com todo o poder no Egito, com os seus inimigos, que ele podia dar agora o destino para cada um como ele bem entendia, porque ele era o homem segundo abaixo, ele era o número 2.
Ele era o número 2 do país. Era uma ordem de José. E Potifar era preso. Mulher de Potifar ia ser presa e morta. Uma ordem de José. Ele fazia um reboliço ali. Imagine um homem com esse poder, com um sentimento ruim no coração, sabe, com um desejo de vingança, com ódio. O que esse rapaz não faria? Pensa nisso, meus irmãos. E por que José não fez? Por que José conseguiu produzir bons frutos? Porque ele poderia ser... José é um homem que foi tão apertado, que ele poderia ser um homem que seria um homem rancoroso. Quem concorda? Podia ser um homem, sabe, do mal. E se alguém perguntasse para ele, ele podia falar: olha, eu mandei matar porque eles me mandaram matar primeiro, é que Deus foi bom para mim, mas agora eu dei o troco. Tem tanta gente passando aí, dias, meses, anos, com desejo de dar o troco em alguém que fez algum mal para você. Tem ou não? Tem gente que fica anos e anos esperando para devolver o mal da mesma proporção ou ainda mais do que fizeram para ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. É isso, igreja. É isso, igreja. Quando eu tenho eu tenho Jesus como meu instrutor, como meu ensinador, então o que vai acontecer? Eu vou aprender a ser o quê? Como diz o texto? Manso. Puxa vida. Você vai aprender de mim a ser manso e humilde. Gente, as pessoas não querem, essa palavra chateia as pessoas. Eu vou lá querer ser manso? Eu sou da guerra. Eu sou do troco. Você já ouviu isso aí ou não? Faz para mim, para você ver, eu te devolvo com juros e correção. Não é assim que as pessoas falam? Jesus está nos ensinando, Jesus está nos instruindo a aprender com Ele a ser manso e humilde. A vara não dá fruto se não estiver ligada em Jesus. Mas em Jesus, sendo Ele, você ligado nele, e Ele sendo a videira verdadeira, não é assim que o texto bíblico diz? Eu sou a videira verdadeira. Então os frutos de Jesus são frutos puros. Frutos de Jesus são frutos de verdade. Então, não tem como eu ser um ramo ligado em Jesus e dar frutos maus. Quem entendeu, diga amém. É uma palavra mais assim, de pensar, mas é uma palavra necessária para mim e para você nessa noite. Que fruto que nós estamos produzindo, igreja? E o texto bíblico diz que por muito menos, queriam acabar com a vida de José. E José foi vencendo as etapas.
Olha aqui para mim. Não é de hoje que você está vencendo as etapas, sim ou não? Não é de hoje que já era para você ter parado, sim ou não? Não é de hoje que era para você ter desistido, voltar para trás, e você daqui a pouco toma uma pancada, tem hora, vem um problema, vem uma dificuldade, você fica, daqui a pouco você se apruma de novo, e vamos caminhar, e vamos seguir em frente, e vamos lançando os ramos por cima do muro, e vem uma dificuldade, você ultrapassa, e vem um muro, e você lança os seus ramos, e vai produzindo, e alguém pensa, agora ele vai desistir, e você vai dar mais um fruto bom, e alguém fala assim, agora ela vai chegar e vai amaldiçoar, e vai falar tudo, aí não, daqui a pouco você vem com um fruto bom, as pessoas falam, nossa, mas como aquela pessoa mudou? Não, isso é bom, gente. Olha, se você conhecesse aquela mulher antigamente, você não falava com isso que você falou com ela, que você já ouvia 10. Agora ela mudou. Por que ela mudou? Porque agora ela está ligada na videira que é Jesus. Então, a videira é verdadeira, os frutos têm que ser frutos verdadeiros. Amém, igreja do Senhor? Eu não sei, talvez na sua empresa lá, talvez com seu marido, com sua esposa, tem hora que vem alguma situação assim, você fala, ai meu Deus do céu, me dá graça. Né, Ademir? Aí você consegue extrair o bom vinho, o bom cheiro de Cristo. Que coisa linda. As pessoas falam, agora ela vai estourar. Agora ela vai. Vai nada, irmão. Por quê? Porque agora não mais vivo eu. Uau! Não mais vivo eu. Mas é Cristo que vive em mim. Amém, igreja do Senhor? É lá. Não me escolhestes vós a mim. Isso. Então perceba, igreja do Senhor. Você hoje é diferente. Os seus parentes têm que ver uma diferença em você. Tem que ver uma diferença em mim. Os meus parentes têm que ver uma diferença em mim. Se eu continuo sendo aquela pessoa louca e desesperada, como eu sempre fui, as pessoas falam, mas não mudou nada. Não, gente, tem que mudar. Agora você é uma nova criatura. O texto bíblico diz, as coisas velhas, só para nós ficar em pé, para nós ir embora. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, igreja do Senhor? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Hoje foi uma palavra de meditação. E eu quero que você fique ciente disso. Você é um ramo. Você tem que dar bons frutos. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Você é mentorado por Jesus. E aí o texto bíblico diz que José foi passando etapas. Significa que José foi vencendo, insistindo, foi vencendo e permanecendo, tá bom? José, ele foi permanecendo. E Deus te chamou para você ir vencendo, avançando e permanecendo. Vencendo, avançando e permanecendo. Amém?